O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, um debate sobre religião e mídia. E antes de voltarmos ao debate, vamos ver uma reportagem sobre a questão da concessão de emissoras de rádio e TV, que tanto contribui para o avanço da presença das igrejas nos meios de comunicação. A Constituição de 88 determinou que a outorga e renovação de concessões de emissoras de rádio e TVs têm que ser apreciadas pelo Congresso Nacional. Por conta disso, parlamentares são proibidos de manter contrato, cargo ou função em emissoras de radiodifusão. Mas não é o que acontece. De acordo com o site Congresso em Foco, em pesquisa de 2009, 36% dos senadores e 12% dos deputados têm concessões de rádio e televisão. Muitas dessas concessões foram entregues a políticos ligados a igrejas. As igrejas vêm ocupando um espaço cada vez maior na radiodifusão. Não só a televisão, também rádio. É um fenômeno relativamente novo, acho que ela começou ali no início dos anos 90, a partir do momento que a Igreja Universal do Reino de Deus começa a montar a Rede Record atual. Até então, eu me lembro assim, que o que as igrejas possuíam mais era rádio, basicamente a Igreja Católica, ela ainda mantém a rede católica de rádios. A entrada da Igreja Universal nesse meio forçou as outras igrejas a ir também tentando buscar um espaço, causando muita distorção desse mercado, na minha avaliação. Cria também uma situação desigual, né? Porque as pequenas igrejas não têm acesso, ou então correm para tentar alugar um horário na grade de programação das emissoras. A distorção maior que eu vejo é que, de um lado, encarece artificialmente essas concessões, e de outro ele aumenta um problema que a gente já era sabido, que é o uso de laranja na radiodifusão. O problema esbarra na falta de transparência de quem controla os meios de radiodifusão no país. Apesar de não ser permitido por lei, as igrejas controlam emissoras através de registros em nomes de padres e pastores. E não cumprem o estabelecido pela legislação. Nossa legislação ainda é frágil nesse sentido, mas ela ainda determina, contém algumas exigências, por exemplo, que 5% da programação seja ocupada com conteúdo gerado localmente. Estabelece um percentual para programação regional, de conteúdo jornalístico. Quando o dono da emissora arrenda o horário, ele desobedece tudo isso. Porque as igrejas, às vezes, arrendam 24 horas por dia, às vezes fazem um contrato que assumem na prática o comando da emissora. Então, aquele concessionário que assinou o contrato de concessão do governo, ele descumpre aquele contrato. Sem contar o seguinte, surgiu, por conta dessa corrida das igrejas para ter um espaço na radiodifusão, surgiu, proliferou, vem crescendo cada vez mais um mercado ilegal de emissora de rádio e televisão. Porque a legislação estabelece os prazos, você não pode vender o controle de uma emissora de rádio e de televisão antes de decorrer 5 anos da emissora em funcionamento. E nesse mercado, nessa corrida das igrejas, elas compram a emissora ainda por montar. Então alimentou um mercado e um ágio e um ganho de pessoas que entraram nesse mercado para especular. As igrejas hoje viraram um comprador insaciável, porque ele tem uma fonte de recurso, vamos botar, inesgotável, que é a doação do fiel. Então, acho que o problema é que gira várias distorções. Professora Roseli Fishman, aqui tem um problema que realmente ele tem que ser tratado como uma questão de Estado, quer dizer, as concessões obedecem a normas constitucionais. A Constituição prevê uma sociedade laica, isonômica, essencialmente isonômica, e de repente nós vemos esse mercado, essa especulação explodindo em torno das concessões de rádio e TV, que subvertem, primeiro, o caráter espiritual da religião. Segundo, cria um mercado absolutamente marginal, ilegal até. Como é que a senhora vê isso? Então, Diris, eu acho que tem aí também, como dizia Elvira Lobato, são diversos aspectos, né? Ela falava em diversas distorções, eu diria que são diversas dimensões que estão envolvidas, né? Existe
ponto aí que é bastante claro, que é o tipo de mensagem que é difundida numa TV aberta e que isso fica para toda a população. Então, muitas vezes, por questões doutrinárias, fica facilitada a transmissão de preconceitos, né, de conteúdos discriminatórios, né? Isso tem, inclusive, gerado algumas ações na justiça, e é claro que isso não é simplesmente do âmbito das religiões, né? Tem havido até violações de direitos humanos. Houve, há algum tempo atrás, uma TV que não tem qualquer ligação também com os religiosos e que foi obrigada a ceder horas de sua programação para que pudesse existir aí, né, programas como compensatórios, né, das violações cometidas. Mas no caso das questões doutrinárias, muitas vezes a demonização, né, de grupos religiosos que não são os mesmos, né, que ali de mesmas crenças, como o caso das religiões de matriz africana, né, ou outras minorias não cristãs de forma geral, isso fica muito facilitado e, por ser TV aberta, acaba atingindo. É claro que, por exemplo, dentro do templo, isso pode também ocorrer, mas o público que vai ao templo, ele vai ali buscando algo e, digamos assim, de certa forma, é ali o seu exercício privado, né, da sua fé. Não exime o religioso que vai fazer a sua pregação, né, da responsabilidade de não pregar o ódio, né, seja de que tipo for, aos que são de outro tipo de crer ou não crer, né. Mas quando fica na TV isso se torna público, né, e ao mesmo tempo que você falava, né, dessa questão de que tira um pouco aí da espiritualidade, ou seja, as próprias religiões podem também se ver abaladas por isso, né? A gente vê frequentemente nos próprios programas o chamado que é feito, né, a que os fiéis colaborem, né, os seus membros ali, enfim, colaborem financeiramente, e sob a alegação, né, ou sob o chamado da missão, né? Então, ele dando dinheiro, ele ajudaria a manter aquele programa, manter aquele canal, e com isso ajudaria a expandir a missão. Então, obviamente, existe aí toda uma distorção também da própria forma, né, de veicular a fé, e muitas vezes de conteúdos que são, digamos, bem diferentes daqueles que se passam, né, no âmbito mais da subjetividade de cada um, né, que vão estar mesmo na questão da sua escolha. Então é bastante complexo, acho que isso é um tema que exige um debate público, né, e como você sempre frisa, a concessão, ela é pública, né, então como é que isto pode se colocar? E mais uma vez, nesse ponto, né, o que foi feito pela TV Brasil é exemplar, porque toma uma posição que pode gerar, né, uma série de reações, mas, sabe, as mudanças importantes geram reações mesmo, então é muito bom. Professor Abu Mansur, tem uma questão aqui que diz respeito a nós, a mídia, não é? Por que a mídia eletrônica, sobretudo porque ela é a maior interessada, por que ela não discute isso? Porque só uma empresa pública de televisão e de rádio, como a EBC, resolveu discutir isso, levar às últimas consequências, um processo democrático interno que leva a um debate público. Por que o resto da mídia não entra nisso? Porque essa é uma questão que não pode ficar circunscrita a uma determinada esfera, não é? Já que temos que discutir, vamos discutir abertamente, fazer o país todo participar. O que o senhor acha disso? Pois é, Diniz, eu acho que essa é uma questão tão importante, mas tão importante, que ela jamais será discutida pelas empresas privadas de comunicação. Porque a importância que ela tem é proporcional ao volume de dinheiro que circula nesse meio e o valor econômico que essas empresas têm. E ninguém vai querer mexer nisso. É óbvio que esse tipo de discussão não será feita por empresa privada, vai ser feita por empresa pública. Quem vai poder tomar a frente? Tomar a frente não, né? Quem vai fazer o gesto isolado, porque vai permanecer como um gesto isolado de fechar o espaço para as religiões, quem vai fazer isso são as empresas públicas, a EBC e outros canais públicos. As empresas privadas não vão por esse caminho, não vão discutir essas questões. Não interessa discutir essas questões. Tem questões de poder envolvidas, tem questões financeiras envolvidas, não há o mínimo interesse em abrir essa discussão. Então, esse tipo de discussão vai continuar circunscrita
às empresas públicas. Vai continuar circunscrita a EBC e outras semelhantes. Não será um debate amplo na sociedade, que as emissoras vão se envolver e discutir isso. Não, isso não vai acontecer. O lucro que essas empresas têm, o ganho que elas têm em arrendar horários, arrendar um canal, arrendar a empresa para as diferentes confissões religiosas, é imenso. E quem está lá na comissão de comunicação do Congresso, que faz as concessões, que discute essas coisas, é só olhar quem são os membros dessa comissão. Todos eles são pessoas envolvidas com os canais de televisão. O número de pastores evangélicos que participam dessa comissão é uma das comissões mais disputadas no Congresso, disputada pela bancada evangélica principalmente e por deputados de outras comissões. É só pegar a lista dos membros dessa comissão e ver e perceber que por ali esse debate não acontece. Esse debate vai acontecer só em concessões públicas, em televisões públicas. Em televisões privadas esse tipo de debate não acontece. Eu queria pedir a licença, tomar a liberdade de acrescentar um outro complicador nessa discussão, que eu acho que a gente vai chegar num problema, que é o problema das fronteiras. Até onde a gente pode pensar em democracia nas concessões, e sem também a gente invadir uma outra seara que é caríssima para os defensores do Estado de Direito, que é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Onde é que termina uma coisa e onde é que começa a outra? Onde é que termina o direito do controle social sobre as televisões ou sobre as mídias em geral, e aonde é que começa a invadir o espaço da liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que são tanto a questão da democracia e da necessidade, ou direito que todo mundo tem de se expressar e se organizar, também é muito caro para o nosso Estado de Direito, para a Constituição, essa possibilidade da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Então, eu acho que é um debate muito difícil de ser feito, muito difícil de se chegar a alguma conclusão ou algum consenso sobre isso, porque a gente vai estar começando a discutir as fronteiras de onde começa uma coisa e onde termina a outra. Então, eu acho que esse é um complicador necessário. Vamos ver se o professor Luiz Antônio da Cunha consegue descomplicar essa questão. Ou talvez trazer alguma complicação adicional. Maior. Mas eu acho que dá para resolver essa equação se nós levarmos em conta que, além daquele binômio que a Abu Mansur trouxe, ou seja, instituições privadas com interesse econômico, e eu acrescento político, de poder e religioso de um lado, e a emissora pública de outro, vamos botar no plural, emissoras públicas, porque há outras que precisam seguir a TV Brasil. E não vou nomeá-las aqui, não é? Mas o telespectador saberá encontrar na sua cidade quais são as que eu me refiro, não é? Mas entre, então, esse lado e outro, existe a sociedade na sua variedade. Mesmo se colocarmos esse binômio, transformarmos num trinômio, o Congresso com uma maioria, se não a maioria, um elemento muito importante de interessados nesta situação atual, serão os conservadores da situação atual. Entre esses elementos do trinômio, existe uma sociedade muito complexa, que pode fazer até que o Congresso mude de posição. Não é? E foi a sociedade, para lembrar uma coisa um pouco antiga, não antiga para nós dois, Dines, mas antiga para muitos telespectadores, que foi a mudança do Congresso Nacional em relação ao divórcio. 74. O divórcio era uma antiga aspiração da sociedade brasileira. E a religião católica impôs um veto. Ela impediu que o divórcio chegasse no Brasil. Não é? Mesmo alguns setores evangélicos apoiando a possibilidade do divórcio, a Igreja Católica vetava. Pois décadas demoraram. Nós lembramos a atividade intensa, heróica mesmo, não é, do deputado Nelson Carneiro, nesse sentido. Histórico. Histórico e representando amplas demandas da sociedade brasileira.
E essas demandas foram tão fortes que a maioria do Congresso Nacional é oportunista, no sentido de atender a este veto, não da Igreja Católica, mas do alto clero católico, não é? Acabou cedendo. E o divórcio foi possibilitado pela legislação brasileira e hoje está como uma das conquistas da nossa sociedade. Assim eu acredito também que vai haver condições políticas de mudança para que um marco regulatório da televisão, do rádio, seja constituído em nosso país e que a democracia persista. E aí tem razão o nosso Abu Mansur de São Paulo, não é, quando chama atenção para a questão do limite, até onde vai a questão da liberdade de pensamento. Mas isso fica para um outro momento. Vamos ao intervalo e voltamos já.